Então. Ele fica mandando mensagem o tempo inteiro, né? É. E aí, pessoas, eu sei que não deu nem tempo de vocês sentirem saudade de mim, mas tô de volta na área. Deram aquela cochilada nesses 5 minutos ou não? Não. Eu fui fazer outra coisa melhor. Só não dorme não, viu, Luísa? Só não dorme não, viu? Que página? Pessoal, apostila de física, tá? Página... Página 6. Eu sei, não precisa comentar que eles estão... Peraí que tá chegando mais gente na sala. Isabela vai entrando. Pronto. Só apostila de física, página 6, tá? A gente vai rever o conteúdo passado. Isso. Vou compartilhar a tela aqui minha, tá? Para vocês verem. Ai, Deus! Aí. Aí. Estão vendo? Legal. É só você guardar. Pessoal, vamos lá então. Ó, quem aqui já parou uma noite Aqui são 8 e olhou para o céu e ficou observando as estrelas? Quem aqui já fez isso? Já fizeram? Já pararam e observaram o céu, as estrelas? Não. Hoje em dia, né, tá mais corriqueiro e a gente não para muito para observar o céu à noite. Mas, pessoal, é maravilhoso. E outra coisa, antigamente, o pessoal ali observava muito o céu à noite, porque eles não tinham muito o que fazer, essa é a verdade. Eles sentavam e observavam o céu, o movimento dos astros, o movimento das estrelas, porque antes não tinha celular, não tinha computador, não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha filme. Então eles saíam fora de casa e ficavam observando as estrelas. Olha que coisa interessante. Eles descobriram muitas coisas que a gente usa até hoje. Foi aí que começou a surgir a chamada astronomia. Os antigos observando o céu, observando os movimentos dos astros, o movimento dos planetas, que também é observável. Tá? Eles observavam alguns cometas, observavam estrelas cadentes, né? Nada mais são do que meteoros. Então, foi com essas observações que os antigos fizeram vários tipos de descoberta que, graças a essas descobertas, a gente sabe hoje como funciona o universo. Mas é claro. Obviamente que hoje a gente sabe muita coisa mais avançada, né? Mas foi com o início, né, deles lá atrás que a gente conseguiu ter o que a gente sabe hoje sobre o universo. Beleza? Uhum. Outra coisa, pessoal, muito importante. Peraí, deixa eu ver quem está tentando entrar aqui, não está conseguindo entrar.
ver. Minutinho. Cauã, conseguiu entrar? Isso. Ah, tá. Cauã entrou agora. Tá. Então, pessoal, a astronomia começou com esses povos antigos observando o céu. E muitas coisas que eles descobriram a gente usa até hoje. É claro que a gente avançou muito nesses estudos, que a gente sabe muito mais coisas do que antigamente. Mas foi eles que iniciaram esses estudos e foi muito importante para a gente. E foi justamente com o início do estudo do céu, do universo, que surgiu a física, como a gente conhece hoje. Tá? Então, a física ela veio desses povos antigos. A física ela tenta explicar como funciona o universo, como funcionam os fenômenos da natureza, de uma forma bem clara. É física? Física. Que página que é? Página 6. Que página? Página 6. Obrigada. Tá? Então, olha lá na página 6 na apostila. Vamos lá, acompanha comigo. Ó, os gregos antigos também contribuíram muito para o avanço da astronomia. Muitos filósofos gregos elaboraram modelos com o intuito de explicar o formato da Terra, as estações do ano, bem como os movimentos do Sol e da Lua, dos outros planetas visíveis ao olho. Pessoal, então eles observavam o movimento do Sol, o movimento dos planetas e não entendiam muito bem como que isso acontecia. Primeiro que eles tentavam explicar qual que era o formato da Terra. Lembrando que nem sempre a Terra foi redonda para a gente, tá? Muita gente acreditava que a Terra era, por exemplo, imagina uma laranja cortada no meio. Muitas pessoas acreditavam nessa ideia, que a Terra era uma hemisfera, né? Uma metade de uma esfera. Quem acreditava nessas ideias? Principalmente a igreja. Então a igreja ela impunha essa ideia para as pessoas e como as pessoas eram muito fissuradas na igreja, elas acreditavam. Tá? Então, por muitos anos, a Terra ela não era redonda, ela não era uma esfera. Por muitos anos, ela foi uma metade de uma laranja. Até, obviamente, com as navegações, com as novas descobertas, com os estudos matemáticos e físicos também, começaram a descobrir que a Terra, na verdade, era uma esfera. Você vê como que as coisas mudam por causa dos estudos. Quem é que acha que a Terra é plana? Eu. Muito bom. Pelo amor de Deus, né, Cauã? Eu. Tá bem que não tem tela presencial, né? Dá uns tabelas. Vamos ver. Continuando lá, pessoal, olha lá. Um desses filósofos, né, que estudou o universo foi o chamado Tales de Mileto, que considerava a Terra, olha só o que ele considerava, um disco plano preenchido por água. Ou seja, o cara achava que a Terra era um disco plano que tinha água. Foi aqui que veio a primeira ideia que a Terra era plana. Tá? Começou aqui, pessoal, com Tales de Mileto. Então, se você vê hoje alguém falando que a Terra é plana, pode culpar esse cara. Tá certo. Pode culpar esse cara porque começou por ele essa ideia que a Terra era plana, tá bom? E por que eles tinham essas ideias meio loucas, né, que a gente imagina hoje? Porque eles não navegavam muito naquela época. Não tinham navegações para descobrir os novos continentes, os mares, para perceber a relação que a Terra era redonda. Não, eles não sabiam disso. Simplesmente imaginavam que a Terra era plana, por quê? Porque era o que eles observavam. Eles olhavam na praia, aquele horizonte, né? Aquele horizonte e falavam, a Terra deve ser plana, deve ser isso daí, vários milhares de quilômetros. Hoje a gente sabe que não. Pitágoras, por sua vez, acreditava que a Terra apresentava um formato esférico. Então, olha só, quem que veio com a ideia que a Terra era esférica foi quem? Pitágoras. Então, Pitágoras foi o cara Agora que falou. desamos. Espera aí, galera, não é assim que funciona o negócio. O cara veio, chegou e falou, a Terra é esférica. Olha a importância dele chegar e falar isso. A
a ideia na época, ele chegar e falar que a Terra era esférica, foi meio que um ato suicida dele, porque as pessoas elas não gostavam quando as pessoas iam contra as ideias, por exemplo, da igreja, as ideias da época, né? Então, o cara chegar e falar que a Terra era esférica, um avanço muito importante, mas coitado, ele foi quase linchado por falar isso, né? Mas foi super importante e aí depois, mais para frente, foi realmente comprovado que a Terra era esférica, tá? Então, Pitágoras foi muito importante para ele ter falado pela primeira vez que a Terra apresentava esse formato esférico. Repara que tudo isso está acontecendo lá em 600, 500 a.C. Ô, professor, Oi? o que quer dizer aqui de outros planetas visíveis a olho nu? Que antes poderia ser visível? Não, porque os planetas, na verdade, o Júpiter, Saturno, Vênus, Marte, a gente consegue ver eles a olho nu. Se a gente olhar para o céu à noite, a gente consegue ver. Óbvio que você não vai ver ele bonito, né? Você vai ver uma estrela, como se fosse uma estrela, tá? Então, se você olhar para o céu, você vê as estrelas e vê também os planetas, o movimento dos planetas. E como os planetas são diferentes de estrelas, né? O movimento deles é diferente das estrelas. Então, eles viam essa diferença e observavam, olha, como os planetas movem diferente das estrelas. Então, se a gente olhar para o céu, a gente consegue sim ver os planetas, pessoal. Pare de rabiscar a tela aí, quem tá rabiscando. Apaga isso aí. Professor, Oi. italiano? Oi? Eles são italianos, esses dois homens? O Taleto de Mileto e o Pitágoras de Samos? Sim. Na época não era ainda a Itália, né? Mas eles nasceram lá naquela península, lá naquela região, que mais futuramente ia ser a Itália, tá? Por isso que ele tem esse... Taletos de Mileto. Para de rabiscar. Quem tá rabiscando? Olha, se eu pegar quem tá rabiscando, eu vou rabiscar a cara, hein? Ó, a Fabiana tá vendo tudo aqui, ó. Quem tá rabiscando aí, ó? Eu nem sei como que faz isso. Sei. Nem eu. Se eu soubesse, eu já tava... Vamos lá, continuando. Chegou um outro cara chamado Aristóteles. Esse é famoso também, vocês já ouviram falar, tenho certeza. Esse é. Pessoal, Aristóteles, olha só o que ele fez. O que é isso que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? O que é isso aqui, Jesus? Meu Deus do céu. Que isso? Ó, Aristóteles, olha o que ele fez. Ele explicou que as fases da Lua dependiam da iluminação solar ao observar a formação de sombras durante os eclipses. Pessoal, então, na época, quando as pessoas viam um eclipse e tal, eles não entendiam como funcionava. Tanto é que eles acreditavam até que eram deuses que estavam agindo ali naqueles eclipses, tá? Eles não sabiam que era um fenômeno natural, né, do universo, dos eclipses. Por que tão volátil? Eles viam o Sol passando atrás da Lua, a Terra passando na frente da Lua e tal, e eles não entendiam como era, eles ficavam até com medos, né? E atribuíam esses fenômenos a deuses. Achavam que eram atividades divinas e tal. Aí veio Aristóteles, um filósofo da época, e explicou que, na verdade, os eclipses são naturais, acontecem, e acontece por causa de um jogo de sombra, né, que tem entre o Sol, a Lua, a Terra, que ocorre esses eclipses. E olha que legal também o que Aristóteles falou. Ele também explicou que o universo ele deve ser finito, ou seja, ele tem um limite, ele não é infinito, tá? E ele também é esférico. Ou seja, o universo ele é esférico. Que você falou. Eu escutei que você falou porque cortou o áudio. O que você escutou, querida? Qual parte? Antes de você falar da Terra que é esférica, agora depois. Que o universo é esférico. Estava falando que Aristóteles, ele explicou como ocorrem os fenômenos dos eclipses, tá? Porque as pessoas achavam antigamente, Gabi, elas viam acontecendo os eclipses e elas achavam que eram deuses que estavam fazendo aquilo. De mágica, né? Elas não entendiam, elas ficavam até com medo quando viam. Pessoal, imagina você 3 horas, 4 horas da tarde, aquele sol de lascar e de repente fica noite, fica tudo escuro. Aconteceu um eclipse. Pois é, as pessoas não entendiam como é que funcionava isso, ficava com medo, né? 3 horas da tarde. Tá escuro. E aí, veio Aristóteles e explicou como que funcionava os jogos de sombras que tem nisso daí, né? Sol, Lua e Terra.
Professor, Oi. eles acharam que era o Harry Potter. Eles achavam que era o Harry Potter. Achavam que era... Ou o Sor fazendo algum experimento. Olha lá, pessoal. Outra coisa que Aristóteles falou, voltando também, ele disse que o universo, na verdade, ele é finito, ou seja, ele tem um fim. Ele é um formato esférico e que, juntamente aos astros, fosse imutável. Ou seja, o que significa imutável? Que nunca muda, nunca se altera. Ou seja, o universo é assim e ele nunca vai deixar de ser assim, sempre vai ser assim. Então, essa era a ideia de Aristóteles. Olha essa frasezinha aqui, pessoal, dá uma olhada. Ó. Esse daqui é o cara falando. Ó. Fui a primeira pessoa a achar que a Terra se movia em torno do Sol. Pessoal, as pessoas antigamente achavam que era o Sol que girava em volta da Terra, tá? Porque elas observavam o Sol se pondo no oeste. Uma coisa para vocês. Mutem os microfones aí. Deixa no mudo. Todo mundo. Só desmuta se for perguntar alguma coisa, porque fica muito ruim. Não dá para as pessoas escutarem direito. Muta todo mundo. Vai, vamos tá. Manda bala. Só quem for perguntar, depois que terminou de perguntar, muta de novo. Tem gente com o microfone aberto ainda aí. Mutar geral. Tem gente com o microfone. Deixa eu passar aqui para ver quem está com o microfone. A Júlia ainda está com o microfone aberto. Só. Pessoal, legal. Deixa assim o microfone mutado, por favor. Melhora muito, tá? Tem gente com o microfone ainda, não sei quem é, por favor. Muta aí. Pessoal, então, quando as pessoas observavam que o Sol nascia lá no leste e se punha no oeste, elas observavam esse movimento e achavam que, na verdade, era o Sol que estava girando em torno da Terra, né? Mas, na verdade, veio esse cara e disse o seguinte: na verdade, é a Terra que se move em torno do Sol. Ele foi o primeiro cara, então, a dizer isso. Super importante. Tá bom? O movimento do Sol no céu é apenas aparente, ou seja, parece que ele está se movendo em volta da Terra. Mas todos achavam que Aristóteles é que tinha razão. Interessante. Tenho uma dúvida. Pode falar, Cauã. Então seria como se o Sol ficasse parado no mesmo lugar, só que a gente que se mexe em torno dele. Isso. Esse é o certo. Esse é o certo. Só que antigamente as pessoas não achavam isso. As pessoas já achavam que o Sol, na verdade, se movia, né? Antigamente Entendi. as pessoas não acreditavam nisso. Continuando, pessoal. Vamos lá. As primeiras tentativas de descrição do sistema solar colocavam no centro do universo o Sol, a Lua e os demais astros que girariam ao redor da Terra. Ou seja, as pessoas achavam que, na verdade, eram as estrelas, os astros que giravam em torno da Terra. E não que a Terra girava em torno do Sol, entendeu? Então, só depois que foi descobrir isso. Esse modelo de sistema solar centrado na Terra ficou conhecido como geocêntrico. Então, pessoal, o que é? Grifem aí, ó, o geocêntrico. O que é o modelo geocêntrico, o geocentrismo? Pessoal, geo significa terra. Cêntrico significa centro. Ou seja, era a ideia de que a Terra era o centro do universo. Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, o que é o geocentrismo? É a ideia de que a Terra é o centro do universo e que os astros giram em torno dela. Tá? No início, as pessoas acreditavam nisso. A Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno dela. Então, no início, acreditava-se nessa ideia do geocentrismo.
O ápice do sistema geocêntrico, né, de acreditar que a Terra é o centro do universo, foi o complexo ptolomaico, proposto pelo cientista Cláudio Ptolomeu. Esse modelo apresentava diversas órbitas circulares que descreviam com relativa precisão o movimento dos planetas conhecidos, mas não era capaz de explicar o movimento retrógrado de alguns planetas quando observados da Terra. Oi? Sim. Pessoal, porque é o seguinte, isso. Exatamente. Pessoal, é o seguinte, ó, observe esse sistema solar que tem aqui, tá vendo? Os planetas, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, eles se movem nesse sentido, ó, da esquerda para a direita, tá vendo? Todos se movem assim, ó, esquerda para a direita no sentido horário. Só que tem um planeta, Urano. O planeta Urano, ele move no outro sentido, ó, ele vai da direita para a esquerda, ou seja, no sentido anti-horário. Ele é o único planeta que faz isso. As pessoas não conseguiam explicar como que ele fazia isso e achavam muito estranho esse movimento, tá? Senhor, não é Saturno? Não. Tá faltando aqui, né? Tá faltando Urano e Netuno, mas não faz mal. Ó, o primeiro modelo matemático capaz de predizer as órbitas planetárias com precisão, porém com grande complexidade, foi atribuído ao astrônomo francês. Gravem esse nome, grifem aí. Nicolau Copérnico. Esse cara foi importante, galera, porque ele foi o primeiro cara a descrever exatamente como funciona o movimento dos planetas no sistema solar. Ele descobriu, ele descreveu com exatidão como funciona o movimento dos planetas. Por isso que ele foi tão importante. Copérnico abandonou a visão geocêntrica, ou seja, ó, o geocentrismo, que a Terra é o centro do universo, ele deixou de lado isso, falou que está errado essa ideia, e realmente está errado, né? Atribuindo em seu modelo o Sol como o centro do universo, no qual a Terra orbitaria esse astro em uma trajetória circular. Então, agora sim, né, galera? Copérnico veio explicar que, na verdade, é o Sol que é o centro do sistema solar, e não a Terra, não o geocentrismo, né? Completando uma volta a cada ano. Nessa representação, a inclinação do eixo de rotação da Terra seria responsável pela divisão das estações do ano, e o movimento retrógrado de alguns planetas, como Marte. Ah lá, Marte também, ó, além do Urano, Marte também faz um movimento inverso. E a mudança de luminosidade eram explicados com o uso de diversas órbitas. Ou seja, gente, Copérnico veio realmente para explicar como que funcionava o movimento dos planetas no sistema solar. Ou seja, o cara foi muito importante, tá? Continuando. Onde nós estamos? Aqui. Em 1599, o brilhante astrônomo e matemático alemão Kepler revolucionou a mecânica celeste quando enunciou 3 leis que regem as órbitas planetárias. O cara veio e criou 3 leis, 3 regras. Quais foram? Descrevendo-as como eclipses e não como círculos, como até então se acreditava. Pessoal, antigamente, ó, até Copérnico, até Copérnico aqui, ó, os caras acreditavam que os planetas giravam em torno do Sol em formato circular, formato de círculo, igual está nessa imagem, ó, círculos. Hoje já sabe-se que não. Kepler veio e disse o seguinte: os planetas giram em formas de elipses, que na verdade, ó, é como se fosse isso, ó, movimentos assim, ó. Tá? Uma hora chega próximo do Sol, depois vai longe, depois volta e vai longe de novo. E não assim em círculo, ó. Tá? Na verdade é elipses, que é assim, tá bom? Ô,
Professor, qual que é o planeta mais frio do sistema solar? O mais longe, Netuno. Continuando. Professor, Ah, os planetas, eles não giram na mesma velocidade, né? não. Cada um tem sua velocidade. Qual que é o mais rápido? Mais rápido em velocidade, eu acho que é Mercúrio. Eu acho, não sei. Pessoal, anos mais tarde, munido das grandes contribuições de Copérnico, Galileu, Kepler, Newton. Aliás, né, Newton foi muito importante, grifem aí, ó. O que ele fez? Ele elaborou a sua lei gravitacional, explicando o fenômeno da gravidade. Então, galera, Newton veio e disse que existe uma força chamada de força da gravidade, tá? E essa força da gravidade, ele explicou como que funciona os movimentos planetários, tá? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que os planetas giram em torno do Sol? Por que vocês acham que os planetas giram em torno do Sol? Porque ele é o centro do universo. Não é o centro do universo, ele é o centro do sistema solar, né? Centro do É o universo. centro do nosso sistema. Pessoal, os planetas giram em torno do Sol porque o Sol ele é tão grande, que ele tem uma força de gravidade muito grande. Ele atrai as coisas para ele. Ele atrai os planetas para ele. Por isso que os planetas giram em torno dele, tá? Porque ele está atraindo esses corpos. Beleza? Foi isso que Newton disse. Newton disse que quanto maior for o astro, maior for a estrela, mais força ela tem para atrair os astros em volta dela. Beleza? Então é uma força de atração que o Sol tem que atrai os planetas para girar em torno dele. Por isso que os planetas giram em torno do Sol. Por isso que existem vários sistemas solares que os planetas giram em torno das estrelas, por causa da força de gravidade que a estrela faz nesses planetas. Tá? Então, força de gravidade. Lembrem disso, grifem isso. A força gravitacional. Foi Newton que disse que existe essa força gravitacional. Pessoal, o que faz com que você esteja de pé na Terra hoje e não esteja voando igual um astronauta? A força de Gravidade. Tá? Então, quer dizer que a Terra também tem gravidade? Tem. Só que a gravidade dela é menor do que a do Sol, porque o Sol é muito maior que ela. Então, não é a Terra que vai atrair o Sol para girar em volta dela. É o Sol que vai atrair os planetas, porque o Sol é muito grande, tem uma gravidade muito maior. Entenderam? Tranquilo, né? Legal, continuando. Aqui tem algumas perguntinhas que eu acho que vocês já responderam. Sim. Ó, segundo o texto, explique como os gregos contribuíram para a astronomia. Pessoal, é só você ver quais foram as contribuições dele. Ó. Tiveram várias, né, que a gente leu aqui. Várias contribuições. Posso falar que eu coloquei? Coloca aí, querido. Eu coloquei assim. Foram capazes de elaborar complexos calendários baseados no movimento do Sol e outros astros. Eu coloquei a mesma coisa. Verdade, também. Tá, também. Muito bem, muito bem. Professor, Oi, posso falar o que eu coloquei? fala, último. Eles foram capazes de modificar a história e provar a verdade para as outras pessoas. Isso, mas aí você coloca exemplos, né? O que eles provaram, tá? Depois você coloca aí. Aí a 2 vem falar o seguinte, ó. O que é modelo geocêntrico? Que a gente acabou de falar. O que é o geocentrismo mesmo? É o modelo que acredita que a Terra é o centro do universo. Isso, pessoal. Antigamente eles acreditavam que a Terra fosse o centro do universo. Por quê? Porque eles observavam para o céu e viam que as coisas giravam, né? O Sol girava, a Lua girava e achavam que tudo girava em torno da Terra. E não que a Terra era que estava se movimentando, tá? Antigamente, então, é o geocentrismo que eles acreditavam, tá bom?
3. Segundo o texto, Kepler fez uma grande descoberta referente ao sistema orbital. O que significa orbital? Órbita é a trajetória circular que o planeta faz em volta da estrela, tá? Kepler descobriu uma coisa muito importante nesse sistema orbital. O que ele descobriu? Alguém fez? Fala, Gabi. 3 leis que comandam as órbitas planetárias, descrevendo-as como elipses e não como círculos. Estabeleceu uma relação matemática entre o período e o raio orbital dos planetas. Isso aí, pessoal. Foi ele que descobriu que, na verdade, os planetas eles não giram em círculos em volta do Sol. Na verdade, eles giram o quê? Elipses, tá? Elipses. Beleza? Vou mostrar para vocês qual que é a diferença de uma elipse, qual que é a diferença de um círculo. Sor, tem 9 minutos. Eu sei. BBB. Babu desabala. Olha aí, pessoal. Círculo é isso aqui, ó. Isso é um círculo. O que está tracejado. Isso é uma elipse. Então, na verdade, os planetas giram nessa forma, tá? Elipse. Uma hora, ó, imagina que aqui no centro está o Sol. Uma hora os planetas estão nessa posição, ó, que está mais próximo do Sol. Depois, uma hora eles estão lá longe, ó, lá longe, que está bem longe do Sol. Depois eles voltam, ó, mais próximo do Sol. Depois eles se afastam. Então eles ficam se aproximando, se afastando, aproximando, se afastando. É por isso que tem o inverno, o verão, tá? Por causa desse movimento. No formato de uma elipse. Oi? Mas os planetas eles giram em várias elipses, não em uma só, né? Não, é só em uma. Cada planeta tem a sua elipse. É. Isso, exatamente. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sistema solar, Sor? Sistema solar. Ó, esse formato tá errado, ó. Tá vendo que tá em círculos? Sim. Tá errado, não é círculo, é elipse. Deixa eu pegar um certo aqui. Aqui, ó. Ah, tem vários aqui, ó. Pera aí. Ali. Nossa, tem um monte aí de elipse. Olha que legal esse daqui. Esse aqui ele fala como é que é realmente o planeta. Não, mas esse aqui também é difícil de ver. Deixa eu ver outro. Aqui, ó. Bem difícil. Esse aqui já é elipse, ó. Tá vendo? Pessoal, Sim. quando o planeta está nessa posição, ó, tá vendo que ele fica mais próximo do Sol? Agora, quando ele vai lá na época do ano que ele está longe, ó, ele fica bem aqui nessa posição, quer dizer que ele está bem longe do Sol. Então, tem hora que ele está perto, tem hora que ele está mais longe. Quem descobriu isso foi Kepler. Kepler foi que descobriu essas órbitas elípticas. Continuando. Continuando não. Por hoje é só. Pessoal, entenderam então como foi importante a descoberta desses caras? Sim. Porque imagina se eles não tivessem descoberto isso, até hoje a gente iria acreditar que a Terra fosse o centro do universo. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: existe um centro? Existe um centro no universo? Qual é esse centro? Não tem. Galáxias? Não tem Não tem centro, centro do pessoal. universo. Porque primeiro que o universo ele é meio que infinito. Então, como você vai pegar o centro de uma coisa que é infinita? Não tem. Ninguém descobriu. É verdade. Ainda. Então, se eu perguntar para vocês qual que é o centro do universo, jamais vocês vão falar para mim que é o Sol. O Sol é o centro do sistema Ô, solar. Oi. Sor, eu sei o que é o centro do universo. Sou eu. Eu sei. Não, é Deus. É Deus, exatamente. Não. Tá certo. Ô, Sor, se você perguntar qual que é o centro do universo, Sou eu. pergunta, só Deus sabe. Qual Deus que é o planeta mais perto do Sol? Pergunta pra Deus. Não, daí até eu sei. Mercúrio.
Eu já vou entrar na próxima aula. Pessoal, um abraço para vocês. Vou nessa, Tchau. tá? Você tem mais uma aula que a gente? Até... Eu tenho aula com vocês hoje? Sim, até Sim, 2h30. Vocês estão 2h30, vocês estão com Ô, senhor, saudade por de que mim? dá aula pra gente 3h30 da tarde? Sim. Se a gente estão com não tem saudade? aula à tarde. Deixa eu perguntar, vocês estão com saudade de mim ou não? Não, Eu tô. não tô. Quem tá com saudade de mim, levanta a mão. É isso aí, acho bom mesmo, tá? Acho bom mesmo. Senão o bicho vai pegar. Gabriela, você não tá com saudade de mim, Gabriela? Gabriela, você não tá com saudade do seu professor querido? Olha, Eu tô chateado agora com você, viu? eu tô. Eu não acreditei Tô nisso. não. embaçado, senhor. Gabriela, fala a verdade. Ninguém tá com saudade do senhor. Gabriela. Então tá bom, então. Tchau, pessoal. Até mais. Até 2, né? Sabrina também não tá com saudade de mim. Não tem ninguém com saudade de mim nessa sala. Tá, legal. A Mona também. Não tá. Cauã não tá nem aí. Tô zoando, gente. Tchau pra vocês. Até a tarde. Até mais. Que isso que é essa bagaça? Até a tarde. Nota faz 1000, Vitor.